Olá, papai e mamãe! Vamos conversar hoje sobre um tema muito importante. Acredito eu que é essencial para a formação do caráter do nosso filho. Que é o que, Mamaline? Qual é essa coisa tão importante? É o senso coletivo. Essa capacidade de perceber que, apesar de ser um indivíduo, eu faço parte de um grupo. Ter essa consciência de olhar para o que acontece em volta e não ficar restrito a viver pensando a partir de si mesmo. Criança, por essência, a gente sabe, tem aquela questão de ser egocêntrica, né? O mundo gira em torno do seu umbigo. Porém, nós como pais, e aí aquele momento batata quente, eu vou jogar batata quente no seu colo. Nós, como pais, podemos contribuir para que o nosso filho tenha esse olhar para o coletivo, não apenas atravessar a vida procurando ter saciadas os seus anseios, né? As suas questões. Então, quando nós entendemos que isso faz parte da formação de um valor na vida do nosso filho, a gente começa a trabalhar, promover circunstâncias, inclusive na lida diária. A gente pode trazer circunstâncias que possa desenvolver o nosso filho para esse olhar além de si mesmo, pensar no que de repente não vai ser tão agradável para ele, mas vai ser a melhor resposta pro todo. É tipo isso, é mais ou menos isso que a gente precisa desenvolver no nosso filho para que ele seja essa pessoa capaz de ter um olhar para o coletivo e não apenas para o individualismo. Como eu posso começar a introduzir esse tipo de percepção, né, de olhar na vida do meu filho? Bom, a partir dos 3 anos, a criança começa a perceber que ela faz parte de um grupo. Existem vários grupos que ela vai fazer parte durante a vida, né? A família é o primeiro ambiente que ela vai viver essa questão da coletividade, né? Eu sou um indivíduo, mas faço parte de um grupo, né? E dentro desse grupo, nesse ambiente familiar, a gente já pode começar a propor circunstâncias para que ela compreenda que ela pode cooperar para o todo, né? Não viver transitando, apesar de fazer parte de um grupo, viver tentando ter saciadas todas as suas questões. Então, como eu posso fazer isso? No auxílio doméstico, por exemplo, né? Você, pai, pode falar: filho, vamos ajudar a mamãe, já que ela tá arrumando a casa? Você guarda os seus brinquedos e eu vou organizar o meu escritório? Tá percebendo? Você tá trazendo esse olhar de que, já que fazemos uso comum da nossa casa, nós podemos trazer a nossa contribuição para que todos vivam melhor. Outro grupo em que seu filho vai ser exposto à coletividade é no ambiente escolar, né? Então, a sala de aula vai ser esse grupo em que ele vai ter que se adaptar, né? Viver aquele ambiente em que ele não dirige todas as coisas. Existe uma regra dentro da sala de aula, né? Existe um professor que coloca os parâmetros de como ele gosta do andamento da sua aula. E aí, quero fazer aquele momento nostalgia da Mamaline. Bom mesmo era antigamente, que professor era aprovado e, inclusive, estimulado pelos pais a fazer o seu papel de autoridade dentro de sala de aula. Hoje, os pais, em sua maioria, querem que o professor seja quase um tutor exclusivo do seu filho, impedindo que o filho seja exposto a esse ambiente em que a coletividade, a empatia, o respeito ao ambiente e não a sua própria vontade poderia ter sido desenvolvido, mas por causa de exigências de pais que querem mais aqui o ambiente da sala, o coletivo que se exploda, na verdade, desde que o meu filho tenha atendido às suas expectativas, compromete o desenvolvimento desse senso que é pra vida, né? Porque vamos pensar aqui comigo, gente, ter senso de coletividade é saúde, porque você não vai ter vida coletiva, vida de trabalho, vida em ambientes com outras pessoas, se você não tiver essa competência de se adaptar a um ambiente, né? De saber que nem sempre a sua vontade vai funcionar, vai imperar, mas existe
um modelo que de repente pode adequar melhor para atender a todos. Ela não se torna uma vítima daqueles que não querem facilitar a minha vida. Pelo contrário, elas são super desenvoltas, proativas, mais simpáticas e empáticas, mais respeitosas ao andamento de todos e não vivem numa posição exigente de que os outros atendam às suas expectativas. Então você está percebendo como ter esse senso coletivo é fundamental para que o seu filho viva uma vida saudável para o resto da vida? E aí, como eu posso ajudar o meu filho? Você pode ajudar ele através do seu exemplo, né? Você pode ajudá-lo e colocando ele, por exemplo, se ele tem uma tendência a ser mais individualista, coloque ele num esporte coletivo. Ele vai ter que se adaptar, ceder, né? Não imperar. Às vezes a criança é tão individualista nesse sentido de não querer olhar para fora, que ela até esporte ela vai escolher um esporte individualista, né? Não vai querer o esporte coletivo. Eu conheço casos da mama. Eu conheço criança que rejeita qualquer proposta dos pais de colocá-lo em esportes coletivos. Isso para mim já é um alerta, né? Fica ligado, papai e mamãe, porque certamente essa criança tem dificuldade de lidar com o coletivo, de ser mais um, de se adequar a um ambiente. Ah, mama, mas o meu filho, para mim, ele não é mais um. Ele é tudo, exatamente, para você. Só que você precisa preparar o seu filho para o dia de amanhã, que ele precisa ir para ambientes em que ele não vai ser a peça-chave do meio em que ele vive. E ele não pode se tornar uma pessoa que se desconstrói e se frustra quando as coisas não são exatamente do jeito que ele queria. Então, estimulá-lo a conviver em grupo, estimulá-lo a ser exposto a situações em que ele vai ter que dividir, ceder, priorizar outra pessoa ou outros, isso tudo vai ajudá-lo a se preparar para a vida, não apenas para atravessar pela infância de uma forma mais saudável. Então, resumão. Vamos ajudar os nossos filhos a terem esse olhar para o todo, né? Para entenderem que eles podem ser cooperadores para que o todo funcione de uma melhor maneira, né? Vamos ensiná-lo que existe o lugar e o momento em que ele vai ter a atenção exclusiva, mas vão existir ambientes também em que ele vai precisar fazer parte, não demandar algo exclusivo de um ambiente que seja coletivo. É isso, papai e mamãe. Cooperação, respeito, empatia e solidariedade são competências, são valores, são coisas que o seu filho pode desenvolver se você se debruçar com todo o seu empenho a expô-lo a esse aprendizado de ter um olhar coletivo e não apenas individualista. Espero que você tenha sido enriquecido com esse vídeo e que essa dinâmica, esse olhar para o coletivo ajude o seu filho e ajude você na sua maternidade, na sua paternidade. Até semana que vem.